misericórdia, Rainha do amor, ternura, esperança nossa, ouve o nosso clamor. Mãe da misericórdia, Rainha do amor, ternura, esperança nossa, ouve o nosso clamor. Volve a nós, ó Mãe, teu olhar de misericórdia e nos mostra teu Jesus, a divina misericórdia. Viva Nossa Mãe Santíssima! Viva Nossa Mãe, a Senhora de Pelevazã! Viva a Nossa Mãe que veio do céu através de Estelle nos chamar à conversão! Viva a Nossa Mãe Santíssima que veio do céu através de Estelle nos chamar à oração do Rosário! Viva a Nossa Mãe que veio do céu para através de Estelle nos chamar ao amor do coração de Jesus! Aplaudindo mais forte. Podem sentar um instantinho, sosseguem o corpo para que a alma possa sossegar e escutar. Não vou falar muito, porque já está tardíssimo e ainda temos que rezar o terço. Mas a aparição de Pelevazã é uma aparição que eu amo tanto, sou tão apaixonado por ela, que eu não aguento ficar sem dizer pelo menos 2 palavras sobre ela. Bom, em primeiro lugar, sou muito feliz por ter sido escolhido por Nossa Senhora para fazer este filme da sua aparição em Pelevazã, que é uma das aparições de Nossa Senhora mais lindas, na minha opinião, e que eu mais amo. Esse filme, que reúne 2 aparições, Cotignac e Pelevazã, me deu muito trabalho quando eu fiz ele em 2011. Foi um filme muito... 2 horas de duração, um filme muito longo, um filme muito cansativo, um filme que deu muitos defeitos também, até misteriosos, que o demônio fazia, e partes do filme que eu fazia desapareciam, apagavam, do nada, e eu tinha salvado direitinho e sumia, e eu tinha que recomeçar tudo de novo. E enquanto todo mundo, em pleno sabadão, estava todo mundo passeando, descansando, indo à praia, fazendo churrasco, eu estava trabalhando, fazendo esse filme. Durante todo o tempo que eu fiquei fazendo esse filme, eu trabalhava das 8 da manhã até às vezes 7, 8 da noite. Chegava aqui, só o pó, só a poeira minha, mas eu ainda rezava o rosário, rezava as orações da noite e ainda ia preparar, as partes do filme do dia seguinte que eu tinha que fazer. Eu ficava marcando as partes do filme, trazia os vídeos em bruto que eu tinha que usar, as cenas, e ia marcando, essa vai aqui, essa vai lá, essa daqui encaixa aqui, essa encaixa lá, para no outro dia eu já chegar logo cedo e deslanchar com o filme, Foi um filme muito longo, muito demorado, mas hoje sou muito feliz por ter feito esse filme. Se eu não tivesse feito esse filme hoje, naquela época, hoje, dia 14 de fevereiro de 2020, eu não teria nada para passar de Pelevazã. E o dia 14 de fevereiro seria um dia em que ninguém ia se lembrar de Nossa Senhora de Pelevazã. Ninguém, E sou muito feliz
porque também graças a esse filme, a família da minha querida Gabriela Antunes, né, que me deu de presente essa linda senhora de Pelé-Vazin, que veio direto do santuário de Pelé-Vazin, na França. A família dela, que embora seja da França, nunca tinha ouvido falar dessa aparição. E só foram em Pelé-Vazin por causa do meu filme. Também a dona Lourdes Farias, também que mora na França, minha querida amiga do coração, só foi em Pelé-Vazin com a sua família por causa do meu filme de Pelé-Vazin. E muitas outras pessoas estão indo e até pretendem ir por causa do filme que eu fiz de Pelé-Vazin. Então eu sou muito feliz porque graças a esse filme Nossa Senhora de Pelé-Vazin está sendo mais conhecida, está sendo mais amada. E isso comprovado até estatisticamente, porque recentemente eu estava lendo as estatísticas, né, do Santuário de Pelé-Vazin, do número de peregrinos. Nos últimos 8 anos subiu de 600 mil peregrinos por ano, subiu para 2.900.000, quase 3 milhões de peregrinos por ano. Tenho certeza que é por causa desse filme de Pelé-Vazin, porque é estranho, a aparição de Pelé-Vazin é uma aparição tão linda, é uma aparição tão maravilhosa, mas reina um grande silêncio sobre essa aparição. Dentro da igreja, nos meios de comunicação também, ninguém fala. E lá na própria França, essa aparição é virtualmente desconhecida. Minha amiga Renata Bompiani, que mora na França, falou para mim que nem ela, que morava lá, sabia que Pelé-Vazin existe. Só foi saber por causa do meu filme também, né? E mesmo morando lá na França, nunca foi em Pelé-Vazin. Agora que ela vai lá, tem o desejo de ir lá rezar para Nossa Senhora. Vejam o valor, o poder desse filme. E a mesma coisa é Cotignac. A minha querida dona Lourdes Farias foi com a sua família em Cotignac por causa do meu filme Vozes do Céu 18, porque ela também não sabia que Cotignac existia e que tinha lá uma aparição de Nossa Senhora e uma de São José também, com a fonte de São José. Por isso, esse filme realmente está fazendo com que Nossa Senhora da Graça de Cotignac e Nossa Senhora de Pelé-Vazin, né, sejam mais conhecidas. E por isso eu sou muito feliz por Nossa Senhora ter me dado a honra, a graça de fazer o filme dessas duas aparições que eu amo tanto. Mas para não ficar longo, porque está muito tarde e temos que rezar, só queria meditar aqui um pouquinho com vocês uma das coisas que Nossa Senhora falou para Estelle, que eu achei lindas. A Estelle estava assim preocupada, né, depois que ela viu os pecados dela numa das aparições lá do começo, e no outro dia ela tinha até assim um pouco de medo, de vergonha de chegar perto de Nossa Senhora depois daquilo que ela viu, né? Ela pensou que os pecados veniais, né, corriqueiros, não tinham assim tanta gravidade. E naquela aparição de Nossa Senhora, ela viu que não. Ela viu que todos os pecados, né, até os menores, magoam Jesus, magoam Nossa Senhora profundamente. Então, ela pediu perdão. E olha que a Estelle era uma moça muito boa. Ela entrou para o convento, ela já estava no noviciado, já tinha passado do postulantado, já estava no noviciado, estava para fazer os votos temporários dela, mas aí ela ficou doente, né? Aí os superiores, né, falaram para ela: se você não melhorar, você não pode fazer os votos. E ao mesmo tempo o pai dela perdeu tudo que tinha, então não teve saída, ela teve que sair do convento, que para ela ela falou, foi a maior
dor da vida dela, porque o que ela mais queria era ser esposa de Jesus. Era o sonho da vida dela. Ela queria ser esposa de Cristo, queria ser freira, custasse o que custasse. E ela sair do convento foi a maior espada de dor que cravou no coração dela. Abalou tanto o psicológico dela que enfraqueceu o imunológico e por isso ela caiu tuberculosa. E da tuberculose passou para peritonite e também para o tumor abdominal. É a mesma coisa que a Jeane Fretel, que foi curada por Nossa Senhora em Lourdes, né? E os médicos, o ventre dela também inchou, ficou com 70 centímetros também, que nem o da Jeane. Os pulmões estavam destruídos, ela escarrava sangue, ela vomitava sangue, ela tinha hemoptises, febres altíssimas, suores abundantes noturnos, fraqueza, falta de forças para tudo, falta de apetite, dores, né? Lancinantes pelo corpo. Os médicos disseram: espere pacientemente pela morte, porque você não vai sobreviver. E aí Nossa Senhora aparece para ela, né? A aparição de Pelevazan é linda em todos os sentidos, mas principalmente porque Nossa Senhora, eu adoro quando Nossa Senhora fala, eu amo quando Nossa Senhora fala: olha, minha filha, né? O meu filho resolveu te curar, mas ele não vai te isentar de dores e de sofrimentos. Eu não creio nisso. Você terá muitas dores, muitas provas, mas eu estarei com você. Isso é muito lindo, porque a Nossa Senhora manda a real na gente, tá? Ela não promete para ninguém que a gente não vai sofrer nessa vida. Se alguém chegar para você e dizer assim, ó, Deus está te prometendo através de mim, Nossa Senhora, que você nunca vai sofrer. Mentira, não acredite. Deus não promete isso para ninguém. Nem Nossa Senhora. Ela promete sim que ela vai estar conosco no sofrimento. Agora, nos curar sempre, tirar a cruz sempre de nós, tirar o sofrimento, isso não. Isso não é possível nessa vida. E tem um motivo, tá? Porque Deus, como eu falei dias atrás, Deus não manda sofrimento para nós por prazer, porque Ele é sádico e Ele gosta de ver a gente sofrer. Não é por isso não. Quem prestou atenção no filme e não estava nem cochilando, nem distraído, nem andando na hora, viu bem o que Nossa Senhora falou. Quando ela chegou para Estelle e a Estelle estava com medo de que Nossa Senhora se aproximasse dela, né? Estava com medo, temor, vergonha por causa dos pecados dela que ela viu. O que Nossa Senhora falou para ela? Não tema, não se preocupe, tudo isso já passou. A sua paciência no sofrimento, na doença, apagou, redimiu as tuas faltas. Aquele trechinho ali da mensagem de Nossa Senhora foi como um golpe de luz aqui em mim. Porque vejam que coisa, que revelação maravilhosa que Nossa Senhora fez. A paciência no sofrimento e na doença apaga, redime os nossos pecados. Então, não é só a confissão. Aceitar o sofrimento, aceitar a doença com paciência, que nem a Estelle fez, apaga os nossos pecados. Então Nossa Senhora, com essa aparição, ela nos ensina a amar o sofrimento e a ver o sofrimento não como uma desgraça, mas sim como uma chance, uma possibilidade que Deus nos dá de apagar os nossos pecados aqui na terra, para que depois, na hora da morte, nós não caiamos nem no fogo do inferno, ou na melhor das hipóteses, não tenhamos que expiar alguns dos nossos pecados no fogo do purgatório, que São João Maria Vianney dizia que era tão terrível, que é tão terrível quanto o fogo do inferno. A única diferença é que o fogo do inferno é eterno e o do purgatório é só por um pouco de tempo. E depois você sai de lá.
mas o fogo do purgatório dói tanto quanto o do inferno. E nós só temos duas escolhas: ou apagamos os nossos pecados aqui na terra, aceitando nossos sofrimentos, nossas doenças, nossas cruzes, ou vamos ter que pagar lá, que vai ser muito pior. Então, Nossa Senhora nos ensina com essa aparição maravilhosa, né, a ver o sofrimento não como uma desgraça, mas até como uma graça que Deus nos dá para nos purificar e para tornar a nossa alma santa, imaculada. Entenderam? Eu achei isso que Nossa Senhora falou em Pelevazan a coisa mais linda do mundo, porque isso muda completamente a nossa visão do sofrimento. Nós vemos o sofrimento como uma desgraça, quando na verdade ele é uma graça. Olhem só, a Miriana de Medjugorje, a vidente, ela, um dia numa palestra dela, ela disse assim, que um dia ela estava na igreja de Medjugorje, na missa. Entrou uma mulher e foi rezar lá aos pés daquela Nossa Senhora de Lourdes, que tem lá muito bonita na igreja, que até anos atrás, né, uma pessoa fotografou, e ao invés de sair a imagem de Lourdes, saiu essa face de Nossa Senhora que está nessa parede do canto aqui, ó, a primeira, né, com olho azul, na parede aqui, estampada na parede. Que é linda aquela imagem, né? E aí ela estava perto, ela não pôde deixar de ouvir o que a mulher dizia. E a mulher dizia assim para Nossa Senhora, chorando desesperadamente: por que eu? Por que eu? Por que eu? E chorava, por que eu? Por que eu? E ela ficou olhando para aquela mulher, né? E a mulher dizia: por que eu? Por que eu? Por que eu? Depois de um certo tempo, a mulher parou de chorar. E então ela começou a dizer: e por que não eu? E por que não eu? E parou de chorar. Terminou a missa, a Miriana se aproximou dela, né? Puxou o assunto para querer saber o que tinha acontecido e perguntou para ela quem ela era, de onde vinha, para onde ia, por que estava ali, por que estava chorando. E a mulher explicou para ela, né, que ela teve 2 filhos que nasceram doentes, excepcionais, doentes mentais, né? Não faziam nada sozinhos, eram dependentes dela para tudo, ela tinha que lavar, limpar, eles não eram como crianças normais, não conseguiam estudar, eram, né, deficientes mentais mesmo, iam depender dela a vida toda, né? E a vida toda ela ia ter que ser mãe, enfermeira e cuidadora deles, e eles nunca iam casar, nunca iam ter filhos, nunca iam ter uma vida normal que nem os filhos dos outros. E ela e o marido ainda por cima pulou fora, né, do barco, abandonou ela sozinha, porque tem homem que é assim, né? Meu amor daqui, meu amor dali, mas quando a doença ou um filho doente, né, nasce, entra pela porta da frente, o amor sai pela porta do fundo, né? E ela, com aquela cruz tão grande, ela estava ali, ela falou que estava diante de Nossa Senhora dizendo: por que eu? Por que tanto sofrimento para mim? Por que justo para mim? Por que eu? Por que Deus fez isso comigo? Por que Deus mandou essa cruz tão pesada para mim? Tanto problema, não aguento mais. Por que justo eu, que nunca fiz nada de mal para ninguém? Por que eu? E estava ali desesperada. E ela disse que num certo momento ela olhou para Nossa Senhora, aquela de Lourdes que tem lá, e ela não sabe o que aconteceu. Aconteceu uma coisa assim, deu um tchuft, né? Deu um clique assim na mente dela, ela enxergou a luz. E aí foi como se Nossa Senhora falasse para mim: e por que não você, minha filha? Se eu te dei esses filhos doentes assim, é porque você pode cuidar deles. Você é a pessoa certa. Você é a pessoa que tem amor, generosidade, paciência, fé suficiente
para cuidar deles. Por isso que eu dei eles para você. Ela entendeu. E aí depois ela parou de chorar. E daí ela falou: e por que não eu? Sim, eu. Se Deus me deu, é porque Ele sabe que eu posso levar essa cruz. Então, Senhor, deixa a cruz. Eu aguento, eu levo, eu carrego até o fim pelo Senhor. E daí, pronto. Toda aquela aflição, toda aquela revolta, toda aquela inconformidade, né? Toda aquela rebelião que tinha dentro dela contra Deus, saiu tudo, acabou tudo. E ela experimentou a mais profunda paz, ela falou para Miriana. Então, o que Nossa Senhora ensina com isso? Se Deus mandou uma doença para nós, ou para nossa família, para um filho, para uma filha, não sei, né? Para alguém, ou para você mesmo, é porque Ele sabe que você pode levar essa cruz. Você pode carregar. É só você ter paciência. É só você ter amor. Porque o que faz a gente querer lançar a cruz fora é a falta de amor. Porque se nós amamos a Deus, amamos Jesus, lembramos daquilo que Ele disse, né? O servo não é maior que o Senhor. Se o servo carregou a cruz, se o Senhor carregou a cruz, o servo também tem que carregar. Então, Senhor, se o Senhor levou a cruz, eu também levo, por teu amor. Entende? Então, não sei se vocês são capazes de entender o que eu estou dizendo, mas em Pelevazan, Nossa Senhora também ensinou isso aí. Olha, se vocês tiverem paciência nos sofrimentos de vocês, os pecados de vocês vão ser expiados, vão ser apagados, né? A alma de vocês vai ser purificada, vai se tornar imaculada e digna da vida eterna. Se vocês unirem os sofrimentos de vocês com os do meu filho, né? Vocês vão alcançar graças, né, de salvação, não só para vocês, mas para muitas almas. Então, aceitem a cruz, meus filhos, e vejam a cruz não como um inimigo, não como uma desgraça, mas como uma graça que Deus dá. Deus está dando a graça de vocês se purificarem em vida, expiarem todos os pecados de vocês em vida, para que depois não tenham que expiar no purgatório. Então, aceitem a cruz. Vocês podem pensar, tudo bem, na teoria isso é muito lindo, muito fácil, mas na prática é difícil. Claro que é. Você acha que também foi fácil para Jesus carregar a cruz? Você acha que também foi fácil para Nossa Senhora ver o filho dela pregado na cruz e morrendo diante dela? Não. Foi traumático? Foi. Tanto que Nossa Senhora revelou para Maria de Ágreda que depois, né, da morte e mesmo da ressurreição de Jesus, o rosto dela nunca mais foi o mesmo. Sempre foi um rosto assim de dor, né, de tristeza. Mesmo quando Nossa Senhora estava alegre, ainda tinha traços de tristeza, porque nunca mais Nossa Senhora pôde esquecer aquela dor que ela sentiu na paixão de Jesus. E ela diz que essa dor só saiu da alma dela quando da assunção dela ao céu. Vejam como foi traumático para Nossa Senhora o sofrimento. Claro que foi traumático. Para você também vai ser traumático. Mas o que Nossa Senhora fez? Ela na cruz, ao invés de ver uma desgraça, ela viu a redenção do mundo. Ela viu a nossa salvação. Ela viu a nossa vitória. Ela viu o nosso bem. Então ela disse: é pelo bem deles. Então eu aceito, ó Pai, eu aceito essa cruz junto com o meu e teu filho. Eu aceito. Então, e ela também disse: se o Senhor me escolheu para ser a mãe do Redentor, do homem das dores, se o Senhor me escolheu para ser a Senhora das dores, é porque o Senhor sabe que eu posso suportar tudo isso. Então, não me tira a cruz, Pai. Só me dá força, coragem e amor.
E ela aguentou. É isso que nós temos que fazer, né? E em Pelevazan, Nossa Senhora também fala uma coisa muito linda, que quando eu escuto aqui, eu vejo no filme, eu estava chorando aqui. Eu estava chorando aqui, quando Nossa Senhora falou: eu reino sobre o coração do meu filho. Eu sou senhora do coração do meu filho. O meu filho me ama tanto que não me nega nada. Por isso, ele vai converter os pecadores por intermédio de mim. É a corredenção de Nossa Senhora, é a mediação de todas as graças de Nossa Senhora, mas sobretudo é a revelação estrondosa. Pelevazan é a explosão, na minha opinião, é a explosão do amor de Jesus pela sua mãe e dela por ele também. É a explosão desse mistério de amor de mãe e filho, que a nossa mente tão pequena nem consegue assim entender toda. Mas o que eu entendo me deixa tão maravilhado, tão encantado, que eu quase morro de amor quando Nossa Senhora fala isso. Porque a impressão que Nossa Senhora dá é que assim, uma palavra dela a Jesus, uma palavra dela a Jesus, e eu serei salvo. Dá até vontade assim de fazer uma oração igual aquela que tinha na missa, né? Senhor, não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma só palavra, serei salvo. Dá vontade, eu até rezo isso, viu? De vez em quando, eu digo para Nossa Senhora, né? Minha mãe, eu não sou digno de ser seu filho e que me chameis de filho, mas dizei uma palavra a Jesus e eu serei salvo. Em Pelevazan, Nossa Senhora dá essa impressão, não é só uma impressão, ela revela essa verdade, entendeu? Basta que ela diga uma palavra a Jesus por nós e nós seremos salvos. Santo Afonso Maria de Ligório, no livro dele, Glórias de Maria, numa oração que ele faz lá, ele fala isso: ó Maria, não temo os meus pecados, não temo as minhas misérias, não temo nem mesmo o inferno, porque sei que basta uma palavra vossa a Jesus por mim e todos os meus pecados serão perdoados, porque vosso Filho não vos nega nada. Eu choro quando eu rezo essa oração de Santo Afonso. Eu, no Glórias de Maria, rezo quase todo dia essa oração. Eu choro, porque é a mais linda verdade. Basta uma palavra de Nossa Senhora a Jesus por qualquer pecador e ele será salvo. E para terminar, eu ilustro com esse exemplo, né, do Teodoro, que era um diácono, né, muito querido de um bispo, e tinham pessoas na igreja onde o Teófilo, era o diácono, que falavam mal dele, que o atacavam. Isso deixou ele muito triste, né? Então o Teófilo resolveu se afastar e ele caiu no erro fatal de se entregar, né, à magia, se entregar à feitiçaria, e deu a sua alma para o demônio, inclusive assinando um documento de entrega da sua alma ao demônio. Passado algum tempo, né, ele se arrependeu daquilo, caiu em si, se arrependeu daquilo, resolveu voltar de novo para a igreja onde ele servia, e daí foi recebido, né, ele foi acusado injustamente de ter feito uma coisa que ele não fez, por isso que ele se afastou. Depois reconheceram a inocência dele, pediram para ele voltar, e ele resolveu voltar. Só que tinha uma coisa que martelava na cabeça dele: o documento que ele tinha feito, entregando a alma dele ao demônio. E aí o bispo disse para ele assim, né, o superior dele: não se preocupe com isso, porque isso já não tem mais efeito, você está aqui, isso não tem mais valor, poder.
Mas ele ficava com aquilo na cabeça. E aí ele chorava e pedia para Nossa Senhora que Nossa Senhora desse um jeito de anular aquele pacto, aquela entrega, aquela consagração que ele tinha feito da alma dele ao demônio. Nossa Senhora apareceu para ele e disse para ele: meu filho Teófilo, o que você foi fazer, meu filho? Né? Você renegou meu filho Jesus e a minha amizade, a nossa amizade, e se deu voluntariamente para o meu e teu inimigo. Aí ele disse: minha mãe, eu já me arrependi disso. Eu não quero pertencer ao demônio, eu quero ser todo vosso e do vosso filho. Ela disse: pois fica sabendo, meu filho Teófilo, que os teus pecados foram perdoados, fique em paz. Ele disse: mas minha mãe, me atormenta a ideia de que o demônio ainda tem o documento que eu assinei dando a ele a minha alma. Aí Nossa Senhora desapareceu e pouco tempo depois ela voltou e trouxe o documento que estava em poder do demônio e devolveu para o Teófilo. E o Teófilo então deu, para o superior dele, para o bispo dele, que queimou o documento em público, inclusive, E pouco tempo depois o Teófilo adoeceu e em pouco tempo morreu nos braços de Nossa Senhora. E Nossa Senhora tinha dito para ele: não se preocupe, meu filho, eu pedi ao meu filho Jesus por você e os teus pecados foram perdoados, fique em paz. E Nossa Senhora ainda foi lá, tomou o documento do demônio, devolveu para o Teófilo, ele queimou para anular de uma vez por todas, aquela consagração a Satanás. E o que isso nos ensina? Que Nossa Senhora é a mãe da misericórdia. E não há pecado maior que seu amor. Não há pecado maior que o seu perdão. Não há pecado maior que a sua ternura, que a sua doçura materna. E ainda que uma pessoa tenha se entregado, se consagrado ao demônio, como Teófilo fez, assinando até o documento com o próprio sangue dele, dando a alma dele como coisa e propriedade de Satanás. Não importa. Nada é maior que o amor de Nossa Senhora, que a sua misericórdia. E por isso, basta uma palavra dela, Jesus, como ela fez pelo Teófilo, e todos os pecados são perdoados, e até mesmo que uma alma tenha se entregado de corpo e alma para Satanás, se Nossa Senhora disser uma palavra por esse pecador a Jesus, tudo é perdoado, porque Jesus não nega nada à sua mãe. Ela é senhora do coração dele. Viram o que ela falou em Pelevazan? Eu acho lindo Pelevazan por causa disso. Nossa Senhora não disse assim: eu sou uma intercessora, eu sou assim uma serva de Deus. Não, eu sou senhora do coração do meu filho. Em outras palavras, o meu filho é a cabeça da igreja, mas eu sou o pescoço e eu viro a cabeça para o lado que eu quiser. E se eu quiser virar a cabeça para o lado de um pecador e disser ao meu filho: salve, apesar de tudo, meu filho salvará, perdoará. Não é lindo isso? Eu choro quando eu medito nisso. Jesus é a cabeça da igreja, mas Nossa Senhora é o pescoço, e ela vira a cabeça para o lado que ela quiser. Foi isso que ela disse em Pelevazan e repetiu aqui. Então, se ela decidir: quero Marcos Tadeu salvo no céu, ela vira a cabeça para o lado que ela quiser, ela pede a Jesus, Jesus perdoa, Jesus salva. Eu quero Maria salva, eu quero Paulo, eu quero José, eu quero Antônio, eu quero Lázara, eu quero Adriana, eu quero Alessandra, eu quero Débora salvos. Se ela decidir que ela quer você salvo, ela diz uma palavra a Jesus e ele te perdoa e te salva. Ele é a cabeça, mas ela é o pescoço, e ela vira a cabeça para o lado que ela quiser. E se ela quiser virar para você, a cabeça vira, Jesus te perdoa, te salva, e não há nada
que nem o demônio, nem o mundo, nem mesmo você possa fazer contra. Nem você. Nem você. Então, que alegria saber isso, meu Deus. Que a gente tem no céu uma mãe que é tão poderosa. Jesus é a cabeça, mas ela é o pescoço. E ela vira a cabeça para a direção do pecador que ela quiser. E se ela disser ao seu filho, quero este filho comigo no céu, apesar de tudo, de todas as aparências contrárias, e mesmo que tudo conspire contra, até que a pessoa tenha se entregado ao diabo de corpo e alma, com um documento assinado com sangue, que nem o coitadinho do Teófilo fez, não adianta. Se Maria quer te salvar, salvo você será. São Bernardo, que apareceu em Cotinhaque, né, com Nossa Senhora, já dizia isso. Se Maria te protege, nada tens a temer. Se Maria te sustenta, você não se cansará. Se Maria te segura, você não cairá. Se Maria é a teu favor, você alcançará a meta, que é o céu, e nada poderá te impedir. E você verá com quanta razão foi dito que o nome da Virgem era Maria, que quer dizer mãe dos pecadores, refúgio dos pecadores, estrela dos pecadores. Então, que consolo, né? Saber tudo isso. E em Pelevazan, essa aparição que eu amo tanto, que na minha opinião é uma das maiores de Nossa Senhora, mais lindas, mas é a mais injustiçada também, porque é desconhecida, é desprezada, é desvalorizada, não é divulgada, não é falada, de propósito, porque a igreja viu que Nossa Senhora revelou ali como nunca, né, o seu poder de mãe de Deus, né, o seu poder de medianeira de todas as graças, corredentora, e que ela consegue tudo o que ela quiser do seu filho Jesus, porque, como eu disse, Jesus é a cabeça, mas ela é o pescoço. E assim como o pescoço, o meu pescoço vira a minha cabeça para o lado que ele quiser, Nossa Senhora também vira o coração de Jesus para o pecador que ela quiser que ele perdoe e salve. Então, vendo todo esse poder, o que eles falaram? O que eles fizeram? Vamos esconder essa aparição, porque esta aparição revela muito o poder dela, e nós não podemos deixar, né, que eles saibam disso, porque senão todos vão se salvar. Os pecadores vão se converter, os pecadores vão se apaixonar por ela, pela nossa inimiga, e nós não podemos deixar a nossa inimiga triunfar desse modo. Então, vamos esconder essa aparição. Foi isso que o demônio e os seus sequazes que estão lá dentro da igreja fizeram o complô, para não deixar Pelevazan ser conhecida. Só que eles não contavam com uma certa aparição, né? Com uma certa aparição desaprovada pela igreja, uma certa aparição renegada, né? E com um certo vidente desobediente à igreja, muito rebelde, muito cheio de querer, que disse: eu amo essa aparição, eu vou fazer um filme dessa aparição, eu quero que todo mundo conheça essa aparição tão linda, com essas mensagens tão lindas, com essa mãe tão linda, tão maravilhosa, tão cheia de misericórdia, tão cheia de amor, e eu vou fazer esse filme, e acabou, ninguém me segura, ninguém manda em mim, eu vou fazer, e eu vou divulgar, e acabou, ninguém manda em mim, eu vou fazer. Eles não contavam com esse vidente rebelde, renegado, né? Cheio de querer, que não abaixa a cabeça para ninguém e que faz o que quer para Nossa Senhora e diz: vocês não mandem em mim, eu faço o que eu quiser para Nossa Senhora, sou livre, ninguém manda em mim, faço, quero, posso e faço. Eu quero, eu posso, eu faço. E esse vidente renegado, né, perigosíssimo, fez esse filme para mostrar esse poder de Nossa Senhora, entendeu? Que o mundo teima em não aceitar, que o mundo teima
em negar, que o mundo teima em não entender e que o mundo teima em diminuir, relegando Nossa Senhora a uma simples intercessora como eu, como você, a uma simples mulher, né? A uma simples serva que, tipo assim, né? Tudo bem, trouxe Jesus ao mundo, mas Jesus é tipo assim um átomo solto da mãe, né? E não tem, depois que foi para o céu, não tem nenhum vínculo com a mãe, não tem nenhum sentimento, não tem nenhum amor. É um Deus assim que só é bom e amoroso com os homens, mas com a mãe dele ele é duro, ele é insensível, ele é um filho desnaturado, não tem amor por ela. E essa aparição de Pelevazan vem botar tudo isso abaixo, porque Nossa Senhora diz: o meu filho me ama e por meu amor não me nega nada, e por meu amor, por meu intermédio, ele converterá os pecadores. Ela disse que Jesus é apaixonado por ela, entendeu? E que ele tem uma dívida de amor eterna com ela, porque foi ela que lhe deu o ser humano, o corpo que sacrificado na cruz foi a causa da nossa redenção. E ela deixou claro nas palavras dela, né, essa ligação profunda que ela tem com Jesus, porque enquanto Jesus recebia dela o ser humano no seu ventre e o sangue de Maria circulava no corpo de Jesus, a graça e a divindade de Jesus circulava no corpo e na alma de Maria, deificando-a, unindo-a profundamente com ele, de um modo que, como dizia São Germano, eram dois, mas na verdade pareciam um só. Toda língua que emudeça, Deus habita no seio da Virgem, com ela mantém a identidade de uma natureza, né? Ou seja, não tem como explicar, ele era Deus, mas ela não era, mas ela foi tão unida a ele se uniu tanto com ela, que foi como se assim ela imergisse completamente na transcendência divina de uma forma tão profunda, que mesmo não tendo a natureza incriada de Deus e não sendo Deus, ela foi deificada, ou seja, ela foi tão unida, tão imersa em Deus, né, que não dá para separar. É como água com açúcar. Água é água e açúcar é açúcar. Açúcar é glicose e água é H2O. Quando você mistura água com açúcar, a água continua H2O e o açúcar continua glicose. Mas você mistura aquilo de uma forma que, embora cada substância mantenha a sua característica, vira uma coisa só que não dá para separar mais. A mesma coisa é Nossa Senhora com Deus. Não sei se deu para entender. É o único exemplo que eu encontro. Esses dias eu estava tomando água com açúcar, que me deu uma queda na glicose. E aí eu pus um pouquinho de açúcar na água e eu mexi. Aí eu olhei para aquele copo e eu comecei a meditar. Nossa, a água é H2O, o açúcar é a glicose. Eu misturei a glicose com a H2O. A água continua H2O, não mudou. A glicose continua glicose, o açúcar. Mas eu misturei tanto que agora eu não consigo mais separar os dois. E eu não sei aonde começa um e termina o outro, porque misturou. É isso também a união de Deus com Nossa Senhora. São duas naturezas distintas. Ela criada, ele incriada. Mas misturou tanto, se uniu tanto que não dá para separar os dois. E a mistura, a união desses dois, embora conserve as naturezas distintas, mas uniu tanto, misturou tanto, e dessa união saiu algo tão doce, tão saboroso, quanto essa água doce que eu vou tomar. Disso saiu a minha salvação, saiu a minha redenção. Meu Deus, como o Senhor é maravilhoso, como o Senhor é bom, e me dá a graça de amar essa mãe
que o Senhor amou tanto ao ponto de querer se encarnar nela e se tornar filho dela. E também pedir para Nossa Senhora, me dá a graça de amar tanto a Deus quanto me for possível, né? Me dá o teu amor para amar a Deus. A Senhora que amou tanto a Deus que dele se tornou grávida, se tornou sua mãe. Me dá a graça de amar assim a Deus, tanto quanto me for possível, com o teu amor. Então, Pelevazan é uma aparição, na minha opinião, esplêndida. Acho um pecado mortal que lá não tem uma basílica como a de Lourdes. Até pedi para Nossa Senhora um dia, minha mãe, se a senhora me fizer ganhar na Mega Sena e der para eu fazer, né, na loteria, se der para eu fazer um santuário aqui da senhora, ainda sobrar dinheiro, né? Eu quero sair por todos os lugares das aparições da senhora, fazendo igrejas em todos eles. E uma delas é Pelevazan, porque eu acho assim um crime mortal não ter uma basílica lá naquele lugar, porque essa aparição merece. Merecia uma basílica como a nossa aqui de Aparecida, que é a maior do mundo, né? Até hoje ninguém nunca conseguiu superar a nossa Basílica de Aparecida. É a maior do mundo, é o maior templo dedicado a Nossa Senhora do planeta, que eu chamo de Colosso Mariano. Quando a gente sobe lá em cima, naquela cúpula e olha para baixo, aquela imensidão, aí você vê, nossa, é um Colosso Mariano mesmo, né? E foi o povo brasileiro que fez para sua mãe, para sua rainha. E eu acho que Pelevazan merecia algo assim, porque é uma aparição grandiosa de Nossa Senhora, maravilhosa. As mensagens de Pelevazan são maravilhosas, extraordinárias para aqueles que meditam nelas. Se eu fosse pegar cada frase que Nossa Senhora disse lá e destrinchar aqui, eu ia ficar aqui dias, porque é tanta luz em tão poucas palavras que é como assim se a gente tentasse beber o mar tudo de uma vez. Não dá, você tem que beber um pouquinho de cada vez, porque a gente não consegue, não passa. É muita luz. Vejam também o que Nossa Senhora disse lá. Já estou esticando, oh meu Deus. Veja o que Nossa Senhora disse lá, né? Só sobre a oração também, né? O que mais me aflige é a falta de respeito que se tem com meu filho na Eucaristia e o espírito de distração que algumas pessoas têm na oração, que foi o que eu falava aqui no começo, né? Nossa Senhora aqui no começo das aparições, um dia veio chorando para mim. E eu perguntei por que ela estava chorando. E ela disse assim, porque muitos saem da oração sem terem entrado nela. A oração é um diálogo com Deus, com ela. É um encontro. E se você não abre seu coração na oração e só fala as palavras da boca para fora, as orações, você não teve o encontro. Então você saiu da oração sem nem ter entrado nela. A oração, as graças da oração, o encontro com Deus é como uma pérola que está lá no fundo do mar. Para você encontrá-la, você tem que mergulhar profundamente lá embaixo. Senão você não encontra essa pérola. A mesma coisa é a oração. Se você não mergulha profundamente na oração com o coração, você não encontra os tesouros, você não sente a paz, o amor que Deus quer te dar na oração. Você não consegue ter a sua mente iluminada, inspirada, para você saber o que deve fazer da sua vida. E por isso você fica perdido, né? E no começo das aparições também, teve um dia, um cenáculo, que tinha muita gente, mas olha, imaginem muita gente, umas 60 mil pessoas, 50, nem sei quantas, era muita gente, lá no Monte Antigo, acho que 94 ou 5, por aí, não me lembro bem. E eu estava muito feliz, obviamente, né, porque uma multidão tão grande, eu pensei, puxa, Nossa Senhora hoje deve estar muito feliz, hoje o cenáculo está lotado, muita gente, tudo. Ela vai vir, né, com um sorriso de uma orelha a outra. Mas na aparição dela foi o contrário. Ela veio séria e triste. E eu perguntei para ela, mãezinha, por que a senhora está triste?
Hoje tem tanta gente aqui, né, que veio para o cenáculo. Como que a senhora pode estar triste, né, com tanta gente rezando? E ela falou: você se engana, meu filho. Os que estão rezando verdadeiramente com o coração não são mais que os dedos da minha mão. Por quê? Porque a maioria estava dispersa, estava andando, conversando, estavam pensando em outras coisas, preocupados com outras coisas durante a oração. Então, ou seja, isso para Nossa Senhora não adianta nada. Não adianta nada, né? O que verdadeiramente Nossa Senhora quer é almas que rezem com o coração. Só que para você rezar com o coração, você tem que sossegar o corpo para a alma sossegar. Você tem que amar o retiro, o silêncio. Você tem que desligar o maldito celular, o maldito WhatsApp que não deixa você rezar. Você tem que desligar tudo quanto distrai você na sua casa, porque ou você ouve o mundo ou você ouve a Deus. As duas coisas não dá. E isso vale também para as pessoas que pensam assim: ah não, mas eu vou rezar, mas eu vou ficar de olho aqui no que o povo está falando, dando conselho para um, conselho para outro, não sei o que lá. E até assim, não, mas eu vou rezar, mas aqui batendo papo com a minha mulher, ou com o meu marido, com os meus filhos, não dá. Ou você ouve o mundo, ou você ouve a Deus. Ou você ouve o seu marido, ou você ouve a Deus. Ou você ouve a sua mulher, ou você ouve a Deus. Ou você ouve o povo, ou você ouve a Deus. Você tem que se desligar. Nossa Senhora falava assim, ó: escolha um tempo de oração. Vai ser 20 minutos? Vai ser meia hora? Vai ser 1 hora? Tá bom. Depois de escolher, naquele tempo ali, desliga de tudo. E para de ficar preocupado com a hora. Para de ficar preocupado com as coisas que tem que fazer. Diga para você mesmo: agora nada é mais importante que Deus, que Nossa Senhora, que a oração e que salvar minha alma, alimentar minha alma. Depois eu cuido das outras coisas. Agora eu vou cuidar de mim, da minha alma, do meu relacionamento com Deus. Depois eu vou cuidar das outras coisas. Se você não fizer isso, você não vai conseguir desligar da oração e desligar do mundo para poder se ligar em Deus na oração. Isso que eu queria dizer, né? E dias atrás o meu pai estava dizendo para mim, né, que como é bom a oração de intimidade que eu faço aqui. Essa oração, ele fala, essa oração tira a gente realmente do mundo, desliga de tudo, desconecta de tudo e faz realmente a gente ter um encontro com Deus, com Nossa Senhora. Ele falou assim: olha, é tão bom que às vezes você faz a oração de intimidade 2 horas seguidas, parece que foi 10 minutos de tão gostoso que foi. Você não vê a hora passar. Por quê? Porque você está bebendo daquele amor de Deus, daquela paz. Você está mergulhando no amor de Jesus. Você está ali que nem São João, né? Na última ceia. Você está ali com a sua cabeça recostada no ombro de Jesus, no colo de Jesus, né? Por isso que você não vê a hora passar, porque tem lugar melhor do que o colo de Jesus? Tem coisa mais gostosa do que o colo de Jesus, de Nossa Senhora? Não tem. Por isso que é tão bom. E por que Nossa Senhora veio já no começo das aparições me ensinar essa oração? Porque ela sabia que viriam tempos em que as pessoas não iriam conseguir se concentrar. As pessoas iriam ficar tão agitadas com programas de TV, internet, celular, telefone, pessoas, família, filho, marido, cobranças e tudo, que não ia, mulher, cobranças de mulher, que não ia ter sossego para rezar. É a empresa, é os empregados, é o trabalho, é as contas, é não sei o que, todo mundo só vive para pagar conta, é uma loucura, é aquele negócio, trabalhar para comprar mais um carro, mais um celular, mais uma casa, mais não sei o que, e com isso vai deixando a alma morrer, porque só dá valor ao corpo,
só dá prioridade ao corpo e não liga para a alma, não se importa com a alma, não dá prioridade à alma, e a alma vai morrendo. Para que o corpo tenha tudo, sacrifica a alma. Entenderam? Então Nossa Senhora, sabendo que iam vir tempos assim, onde o ser humano iria inverter as coisas, né? Ele iria, antigamente, por que tinha tantos santos? Porque as pessoas amavam a alma, né? E usavam o corpo em benefício da alma, para a salvação da alma. Hoje não. As pessoas desprezam a alma e amam o corpo, e sacrificam a alma em benefício do corpo, do bem-estar temporal. Nossa Senhora, sabendo que haviam tempos assim, o que ela fez? Ensinou essa oração de intimidade, que verdadeiramente coloca a gente de novo no lugar, coloca a gente de novo no eixo, e faz a gente colocar Deus em primeiro lugar, ela em primeiro lugar, e a oração em primeiro lugar na nossa vida. Entendeu? Então Deus volta a ser a prioridade, a nossa alma volta a ser a prioridade, o mais importante. Por isso que é uma oração tão maravilhosa, né? Que nós devemos fazer todos os dias. Então eu deixo para vocês, assim, esses pequenos pensamentos sobre Pelevazan, que já foi longe demais, mas é uma aparição tão linda, que eu gostaria de ter uma voz assim, bem forte, bem poderosa, um meio bem forte e poderoso, para fazer com que essa aparição fosse assim conhecida no mundo inteiro, né? Nossa Senhora e a Estelle também, que eu admiro muito, porque ela, depois que foi curada, não fez como muitas pessoas fazem. Depois que recebe o milagre de Nossa Senhora, vão gozar a vida e esquecem de Nossa Senhora. Ela não. Ela dedicou a vida dela toda a amar Nossa Senhora e a publicar ao mundo suas mensagens, o milagre que ela fez e a sua glória. E olha que mesmo depois das aparições, muita gente não acreditava nela não, mesmo vendo ela curada, não acreditavam nela e diziam que ela era visionária, louca, doida, maluca, lelé da cabeça, mentirosa, mas ela ficou firme com Nossa Senhora, ela não vacilou, ela não voltou atrás, ela não desanimou, ela não cansou, ela foi corajosa. Vocês viram que a igreja, só 102 anos depois da cura da Estelle, é que declarou, realmente, ela foi curada por Nossa Senhora. Acho que ela realmente viu Nossa Senhora. Mas a Estelle já tinha morrido. A Primeira Guerra Mundial já tinha acontecido. A Segunda também. Somando tudo, 110 milhões de pessoas perderam a vida na Segunda Guerra, mais os 100 milhões do comunismo da Rússia e dos países comunistas, 200 milhões de vítimas que poderiam ter sido salvas se Pelevazan tivesse sido divulgada pela igreja, mas não foi, porque eles não acreditaram. Então, adianta 102 anos depois dizer, acho que realmente aquela moça de Pelevazan foi curada por Nossa Senhora. Talvez ela tenha visto mesmo Nossa Senhora, acho que ela viu mesmo. Adianta dizer isso? Não adianta, porque o sangue inocente já foi derramado pela terra, aos milhões. Então isso é inútil, não adianta nada, né? Por isso que realmente quem fica esperando a aprovação da igreja vai morrer de velho, porque não vai ver. E mesmo depois, quando vier, já não adianta nada. Já aconteceram os castigos, guerra, todo mundo já morreu, já caiu no inferno, já era. Por isso que é verdadeira sabedoria você você procurar a verdade por você mesmo e você amar a verdade, ficar com a verdade, independente se os outros aprovam ou não aprovam, né? Na época de Louveira, nossa, todo mundo amou tanto o cenáculo de Louveira ontem, gente, da Rosa Mística. Choveu mensagem falando, nossa, que lindo, foi um cenáculo lindíssimo, você fez a gente se arrepiar, se emocionar, chorar, você transportou a gente para Louveira, você fez a gente sentir
a dor de Nossa Senhora como nunca. Agora nós vamos lutar por Nossa Senhora, nós vamos defender Nossa Senhora, nós vamos divulgar Nossa Senhora. Nossa, a chama de amor de Nossa Senhora explodiu aqui ontem. E na época de louveira, eu lembro que o padre debochou na missa, dizendo que aquelas lágrimas eram mentira, que Nossa Senhora era chorona, Rosa Mística chorona. Debochou também da aparição de Nossa Senhora em Itatiba, que é uma cidade do lado de Louveira, onde ela apareceu um ano antes na torre da igreja, né? E dizia que Nossa Senhora era uma macaca que estava pendurada no alto da torre da igreja, que ia cair de lá, ia se estropiar toda no chão, ia se arrebentar toda no chão, e ria, e o povo dentro da igreja também ria. Quando acabou a missa, eu saí para fora, eu falei assim, eu não volto aqui nesse lugar nunca mais, né? Nunca mais nessa missa. Eu detesto esse padre, né? Pelo que ele faz com Nossa Senhora, eu não volto aqui nunca mais. Aí as pessoas, eu tinha lotado um ônibus para ir para Louveira no dia 13 seguinte, e aí veio várias pessoas falando para mim assim, né? Ah, tira o meu nome do ônibus, porque não vou mais nesse lugar não. Eu falei para ele, vocês são uns idiotas. Ao invés de procurarem a verdade por vocês mesmos, vocês preferem ir pela cabeça de um padre comunista, de um padre sem vergonha, sacrílego, que debocha de Nossa Senhora. Vocês são os idiotas. Eu vou continuar indo em Louveira porque eu fui lá procurando a verdade e eu encontrei a verdade. E lá eu vou continuar indo. Vocês façam o que quiserem. Agora, quem está atrás da verdade, quer a verdade e não é idiota e quer procurar a verdade por si mesmo, siga-me, venham comigo. Alguns ficaram, outros não, né? Mas eu sempre fui assim. Eu sempre procurei a verdade por mim mesmo. Eu sempre conto essa história. Havia um povo que vivia no subterrâneo e nunca tinham visto a luz. É uma historinha da minha época de criança, que a minha tia contava para mim. Esse povo nunca tinha visto a luz do sol, nunca tinha visto os campos, as flores, os pastos, nunca tinha visto nada. Eles viviam debaixo da terra e só viam a escuridão, só isso. Um dia, um dos habitantes desse povo achou uma abertura para fora e saiu. E ficou deslumbrado com a luz do sol, com a beleza das flores, dos campos, dos pássaros, dos animais, de tudo. Voltou e disse, gente, eu achei uma abertura para fora daqui e eu descobri um sol maravilhoso, um mundo lindo, cheio de flores, de pássaros, um céu azul maravilhoso. Venham comigo, né? Que vocês vão ser livres. E aí os líderes daquele povo disseram, se eles forem com ele, nós vamos perder o domínio, o controle que temos do povo. Então, vamos matá-lo, porque senão ele vai levá-los embora e vai se tornar o novo líder deles e nós vamos perder a nossa autoridade, nosso poder. Então eles pegaram aquele que tinha achado a abertura para fora e o mataram. Mas ele, enquanto estava sendo morto, gritava para aquele povo, procurem a luz, procurem a luz, procurem a saída, procurem a verdade que vocês vão encontrar. E aquele povo vendo, não, ele morreu por causa disso, dessa verdade que ele diz que encontrou, esse mundo maravilhoso lá fora. Só pode ser verdade, vamos procurar também. Aí eles procuraram, acharam e foram livres. Saíram do subterrâneo, passaram a viver na superfície, tendo uma vida muito melhor, com comida em abundância, sol em abundância. Eles eram todos atrofiados, né? Porque não tinham a luz do sol. Comida em abundância, água em abundância, vida em abundância. Moral da história: sempre procure a verdade. Nunca se conforme com aqueles que dizem não, não procure, fique aqui, você tem que me obedecer. Procure a verdade e você vai ser libertado pela verdade. Procure a luz e você vai encontrar essa luz que é Nossa Senhora, que é Jesus. E não deixe ninguém dizer, não, você não pode ir lá na onde Nossa Senhora aparece, você tem que ficar aqui e me obedecer, porque esses estão fazendo isso não é por amor a você não, é só para não perder o controle sobre você.
Entenderam? Eles não querem ver a luz e não querem deixar você ver também. Então, nunca deixe que ninguém, entendeu? Te impeça de procurar Nossa Senhora, porque nela está a sua liberdade, a sua luz. Eu fiz isso a minha vida inteira. Por isso que eles me odeiam, porque eu sempre falei, não, eu vou procurar a verdade por mim mesmo, vocês não mandam em mim, e aonde eu sentir que está a verdade, está Nossa Senhora, eu vou. Foi assim em Louveira, foi assim em Monerá, em outros lugares que eu fui, estava Nossa Senhora. E eu recebi a luz, as graças dela, porque eu não me deixei controlar e manter na escuridão, no subterrâneo, por ninguém. Eu sempre procurei a verdade. Então, essa historinha que minha tia me contava quando era criança, serve muito bem para as aparições. Procure a luz, procure a verdade, procure Nossa Senhora sempre, e ela te libertará. Ontem eu estava assistindo um vídeo daquele senhor judeu, lá dos Estados Unidos, que Jesus apareceu para ele e Nossa Senhora também, e ele se converteu e se tornou católico, que nem o Alfonso Ratisbonne. E assim, a mensagem até que Nossa Senhora falou para ele, até eu esperava mais. Pensava que Nossa Senhora fosse dizer algo assim, da corredenção, da maternidade divina dela, algo assim do gênero, grandioso, né? Mas não foi. Ela só foi muito humilde e falou, não, eu não sou nada, Deus é que é tudo e tudo mais. Mas até entendo, né? Ela estava falando para uma pessoa que não era católica e que odiava a fé católica, os dogmas católicos. Então acho que ela foi mais assim na humildade com ele, para não chocar muito na primeira, né? Mas dentre as coisas muito bonitas que eu vi ali, foi assim, né? Que ele procurava a verdade. Ele viu Jesus, mas não reconheceu que era Jesus. E ele até falou para Jesus assim no dia que ele estava passeando, né? E Jesus apareceu, olha, se você for Buda, me fala que eu vou ser budista. Se você for Krishna, me fala que eu vou ser hindu. Mas pelo amor de Deus, não fala que você é Jesus, porque eu não quero me tornar cristão. Cristão não. Isso nunca, prefiro morrer. Aí Jesus não falou para ele, eu sou Jesus, eu sou o Deus dos católicos. Não falou nada. Jesus, acho que pensou, eu tenho uma tática melhor. Eu vou mandar a minha mãe, porque aí o peixe cai na minha rede de vez, né? Então Jesus não falou nada, desapareceu e deixou ele um ano assim, procurando assim a verdade. Ele foi procurando, até que um dia Nossa Senhora apareceu para ele e ela disse que ela era lindíssima, a voz principalmente era muito linda, eu sei do que ele está falando, porque é linda mesmo. E daí ele falou, eu quero te honrar, me fala aí uma oração que a senhora gosta, para que eu te honre. Então ela falou assim, até de um modo genérico, né? Não, todas as orações me honram, né? Ela pegou leve, ela podia ter falado, não, é o rosário, né? Mas para um judeu rezar um rosário já de primeira ia ser meio difícil. Então ela falou, todas as orações me honram, né? Aí ele falou, não, mas tem que ter uma especial que a senhora gosta mais, né? Então ela falou para ele a oração que ela mais gostava, só que falou em português. E ele não entende português. Aí mais tarde, ele conversando com uma senhora, falou para ela assim, portuguesa, fala aí as orações que vocês rezam para Nossa Senhora em português. Ela foi falando uma, outra, ele falou, não. Quando ela falou, ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós, ela falou, foi essa aí que ela falou que é a que ela mais gosta. E em português, que é a oração da medalha milagrosa, que Nossa Senhora revelou a Santa Catarina, que exalta a sua Imaculada Conceição, esse dogma de Nossa Senhora. Então, ele se converteu, né? É muito lindo assim ele falando, eu até vou tocar aqui domingo esse vídeo, porque é muito bonito, é melhor vocês assistirem ele contando que eu falando, né? Porque ele coloca assim fala com serenidade, mas com uma convicção tão grande que só sendo um coração muito duro assim de pedra para não acreditar. E ele se tornou católico, hoje ele reza o rosário. E também uma coisa que eu achei muito importante do vídeo do depoimento dele foi o seguinte, que na aparição de Jesus, além de Jesus revelar para ele
todo o seu amor, revelar para ele que ele tinha um Deus que cuidava dele, que amava ele, mesmo ele sendo judeu, mas não praticava. Ele era assim, ateu, né? Ele mesmo falou, eu me tornei ateu quando eu entrei na faculdade, né? E Jesus revelou para ele que ele cuidava dele, ele pensava em tudo da vida dele. Quando ele estava triste, Jesus também ficava triste. Quando ele se alegrava, Jesus também se alegrava. Jesus amava ele e estava com ele em todos os momentos e nunca o abandonava. Mas uma das coisas que ele também entendeu muito importante disso, dessa aparição, foi que Jesus revelou para ele que, assim, todo o tempo, ele viu a vida dele todinha, e ele viu todo o tempo da vida dele que ele gastou com coisas terrenas, com coisas humanas, porque ele queria, né, se formar e ter uma carreira, né, brilhante de professor universitário na Harvard, que é uma das maiores universidades do mundo, né? Talvez a maior, a mais importante. E ele queria seguir a carreira, fazer a carreira dele lá. E Jesus revelou para ele que todo o tempo que ele gastou nessas coisas assim, querendo fazer a vontade dele, foi tudo tempo perdido. Não servia de nada para o céu. E aí que ele entendeu o propósito da vida dele, o propósito da criação dele, que era o quê? Amar a Deus e fazer alguma coisa de bom para o céu, entendeu? Então ele viu que tudo aqui é pó e cinza, é nada, e não serve de nada para o céu, você não vai levar nada, né? E que todo o tempo que a gente desperdiça com coisas mundanas, magoa Deus e não serve de nada para a salvação da nossa alma. Não quer dizer que você não pode trabalhar, que você não pode estudar. Você pode, deve. Mas fazer isso consistir a finalidade da sua vida e não se preocupar com a sua alma, não se preocupar com a sua salvação, não se preocupar com a vida eterna, o que vai ser de você depois da morte, aí está errado. Fazer da terra a sua finalidade e não se preocupar com o céu, que é a verdadeira finalidade da nossa criação, aí está errado. E naquela aparição de Jesus, ele viu o erro dele, e ele viu que todo o tempo da vida dele que ele passou fazendo isso, fazendo desta vida, das coisas deste mundo, a finalidade dele, foi um erro terrível. E aí ele falou, nasceu em mim o desejo de mudar tudo isso e recuperar o tempo perdido, né? Então, coisas muito importantes que ele falou. Gostei muito, viu? Gostei. Veja assim, também ali o poder de Nossa Senhora, né? Nossa Senhora pode converter quem ela quiser. Até se for necessário aparecer para converter um filho que não a conhece, que não a ama, ela pode. E uma das coisas que também ele falou lá que eu achei muito importante, né? Foi que tipo assim, Nossa Senhora alcançou, né, de Jesus para ele o perdão, né? Alcançou de Jesus para ele aquela misericórdia. Então, mais uma vez, né, a mãe da misericórdia, né, que move o coração de Jesus a nos perdoar e a nos salvar, mesmo quando nós estamos longe deles, mesmo quando nós nem conhecemos eles e nada fazemos por eles, né? Como eu disse, Jesus é a cabeça, mas ela é o pescoço, e ela vira a cabeça para o pecador que ela quiser. E bendito pecador que se tornar alvo do desejo dessa mãe, alvo do amor dessa mãe, alvo da misericórdia dessa mãe, porque verdadeiramente ela virará o coração de Jesus para esse pecador e alcançará do seu filho para esse pecador tudo que ela quiser, virtudes, graças, dons, perdão, a salvação, tudo. E para passar a régua de vez, Dimas, o bom ladrão, que estava morrendo do lado de Jesus, não tinha nenhum mérito e também não tinha mais tempo para poder fazer nenhuma obra boa para ter mérito para o céu, porque estava pregado, morrendo na cruz.
olhou para Nossa Senhora, isso ela revelou a mim, olhou para Nossa Senhora, pediu para ela interceder por ele, ao filho, pedir ao filho. Ela interiormente pediu, Jesus virou na hora para ele, né, e falou: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. É o que eu digo, ele é a cabeça, mas ela é o pescoço. E se ela virar a cabeça para um pecador, não importa quem seja o que tenha feito, Jesus perdoa, como fez ao bom ladrão. Viva a Mãe da Misericórdia! Viva a Senhora de Pelevazão!